Está na palavra, e a palavra dessa noite ela está baseada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. A partir do verso 3. Quem já abriu, diga amém. Diz assim a palavra: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo o que, meus irmãos? Fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Somente até aqui. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós suplicamos, ó Deus, a graça, a sabedoria, a unção do Teu Espírito, Senhor, porque nada daquilo que fazemos aqui neste lugar terá efeito se o Teu Espírito não estiver operando, Senhor, operando na minha vida, Senhor, para ser o fiel mensageiro da Tua palavra, operando na vida daqueles que vão ouvir, Senhor, abrindo os corações, preparando a terra, para que a semente venha produzir frutos, Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, que o Teu Espírito esteja trabalhando em cada um de nós aqui nesta noite, fazendo a Tua palavra, Senhor, alcançar não somente os nossos ouvidos, mas alcançar as nossas mentes e corações, para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é A Esperança que Vem do Evangelho. A esperança que vem do Evangelho. Certa vez eu fui numa consulta com um médico com quem eu costumava fazer os meus check-ups anuais. Ele é um médico muito querido, muito conhecido aqui em Caxias. É um médico muito querido por parte da família da Denise, né? A Denise já se consultou com ele muitas vezes, minha sogra, meu cunhado, enfim, é um médico que conhece parte da família. Ele tem uma certa idade e ele gosta de conversar, né? As consultas com ele, eu acho que eu pagava meia hora da consulta e meia hora da conversa, né? Porque geralmente eu ficava ali 1 hora conversando com ele, né? E a conversa não ia somente por questões médicas, naquilo que eu precisava. A conversa às vezes ia para assuntos de política, de família, de tantas coisas, né? Sobre outras questões da vida. E eu me lembro que numa dessas conversas que eu tive com ele, esse médico me falou algo que me marcou muito. Ele disse o seguinte, né? Ele disse: olha, Josenilton, quem deixa de fazer planos, ainda que esteja vivo, está morrendo. Eu vou repetir a frase dele, né? Ele disse: quem deixa de fazer planos, ainda que esteja vivo, na verdade, está morrendo. E é uma verdade, irmãos. Uma das piores coisas da vida é uma pessoa deixar de ter expectativas com respeito ao futuro. É deixar de fazer planos. É perder as esperanças a respeito, né, da sua vida. Num dos seus livros, chamado O Velho e o Mar, que é um clássico da literatura mundial, o autor chamado Ernest Hemingway,
Ele coloca na boca do personagem desse livro, né, o Velho e o Mar, é um clássico, quem já leu esse livro, né, conhece muito bem a história. Ele coloca na boca do personagem principal do livro, que é um pescador chamado Santiago. Esse pescador, depois de ter pego um grande peixe, né, ele pega esse grande peixe e coloca no barco, ele está em alto mar. E nesse alto mar ele quer trazer o peixe, obviamente, que de volta para casa, para a terra, né? Mas ali alguns tubarões, né, começam a se aproximar do barco e começam a querer devorar aquele grande peixe que ele havia pescado, né? E ele tem que lutar, e a história do livro gira em torno disso, e o autor coloca ali elementos sobre luta, sobre esperança, nesses diálogos e na vida desse personagem. E em certo momento do livro, depois que os tubarões, depois de ter lutado muito com os tubarões, em vão, né, ter lutado em vão contra os tubarões, e esses tubarões devoraram o seu grande peixe, o pescador ele diz as seguintes palavras, abre aspas: eu tenho esperanças de não ser obrigado a lutar uma outra vez. Eu tenho tantas esperanças de não ter que voltar a lutar. Na verdade, ele estava cansado, ele estava exausto, ele estava ali sem expectativas e sem esperança a respeito da vida. Diferentemente do pescador do livro, irmãos, quando eu leio e li recentemente a carta de Colossenses, essa carta sempre que a gente lê a Bíblia, ela nem sempre se apresenta da mesma maneira para a gente. Quem já teve essa experiência? De ler a Bíblia e você lê às vezes uma carta, de certa maneira, naquele momento ela vai se apresentar de um jeito, numa outra leitura ela vai se apresentar de um outro, né? Sempre trazendo elementos que acrescentam, né? E nessa última leitura que eu fiz, da carta de Colossenses, eu vi que essa carta é uma carta cheia de esperanças. É uma carta que transborda esperança. Essa palavra esperança, somente no capítulo 1, que é esse capítulo que nós estamos baseando a palavra, somente nesse capítulo, ela aparece 3 vezes. Ela aparece no verso 5, quando Paulo diz assim: por causa da esperança que vos está preservada aonde, meus irmãos? Essa esperança está preservada aonde? Nos céus. Depois Paulo fala no verso 23, dizendo: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar de quê, meus irmãos? Da esperança, e esperança de quê? Do Evangelho. E também aparece no verso 27, quando Paulo diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. E ele diz: a esperança da glória. Então, quando eu li essa carta e vi, aqui percebi que a esperança era algo que estava ali acontecendo na igreja de Colossenses, era algo que havia chegado naquela cidade, era algo que havia chegado naquela comunidade, e havia transformado a vida de pessoas. E a esperança do Evangelho é isso que ela faz. Aonde ela chega, ela muda a vida de pessoas, de famílias, de casais. E aquela cidade mudou. O Evangelho, a esperança do Evangelho mudou a vida daqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus naquela cidade. Mas quando a gente estuda um pouquinho e vê como era a cidade dos Colossenses, a cidade é chamada de Colossos. Quando nós vemos como era a cidade naquele tempo, nós percebemos que ela tinha tudo para ser uma cidade frustrada, de pessoas frustradas, vamos assim dizer. Por quê? Porque aquela cidade, Colossos, ela tinha tido um tempo de glória antes do Evangelho. Então, quando a gente fala aqui da carta de Paulo, está nas primeiras décadas da nossa época agora, final dos anos 50, anos 60, não de 1960,
A gente está falando de 0,60, bem lá no início, né? Então, antes do advento do cristianismo, aquela cidade ela teve um tempo de glória, era uma cidade importante. Mas nos dias de Paulo, aquela cidade já não era uma cidade tão importante. À sua volta havia outras cidades maiores e mais importantes, entre elas Laodiceia, Hierápolis e a maior de todas, a cidade de Éfeso, a grande Éfeso. A região onde ficava a cidade de Colossos, ela havia sofrido séculos antes do cristianismo, né? Então os irmãos sempre têm que ter isso no contexto. Antes dessa carta aqui, alguns anos antes, aquela cidade havia sofrido um terremoto e que fez a cidade perder a sua importância. Ela se tornou uma cidade menos importante. E pouco depois que esta carta foi escrita, um novo terremoto aconteceu, e a cidade ela foi devastada e nunca mais se tornou uma cidade como era antigamente. Mas no tempo em que a carta foi escrita, a igreja dos Colossenses era conhecida como uma comunidade cheia de esperança. O Evangelho trouxe algo maravilhoso e tremendo para aquele povo. A chegada do Evangelho naquela comunidade, na vida daqueles que faziam parte da cidade, cresceu de uma maneira, eu diria que adequada, pois fez surgir uma fé direcionada da maneira correta. Deixa a sua Bíblia aberta. Aqui no verso 4, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo escreve: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E Paulo diz: desde que ouvimos o que, meus irmãos? Da vossa fé, e uma fé em qualquer coisa, meus irmãos? Não, uma fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo começa a sua carta elogiando essas duas coisas que ele pôde ouvir falar na igreja de Colossenses: de uma fé direcionada de uma maneira correta para Cristo Jesus. E hoje, em muitas comunidades que carregam o nome de uma comunidade cristã, meus irmãos, nós vemos muitas vezes uma fé direcionada de maneira errada, até mesmo entre os evangélicos, vamos assim dizer, pois essas comunidades confiam demais no homem, confiam demais na capacidade gerencial que um pastor possa ter, e nós vemos aqui na palavra que a fé tem que ser direcionada para Cristo Jesus. E naquele tempo, meus irmãos, por todo o Império Romano, o culto aos deuses era algo comum. Recentemente eu li uma notícia sobre escavações que estão fazendo na cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia foi uma cidade que sumiu do mapa por uma erupção que aconteceu num vulcão ali perto, né? Imagina, num determinado dia o vulcão entrou em erupção, foi uma coisa tão forte, que as lavas pegaram a cidade de maneira tão rápida, que a cidade quase que inteira ficou coberta por por aquelas lavas, do vulcão. E hoje, séculos depois, estão lá tirando as lavas e descobrindo como que funcionava a cidade. E recentemente, numa matéria, se descobriu lá um afresco de um lugar onde se prestava um culto, o chamado culto ao Dionísio, que era um deus grego, o culto dionísico, E nesse culto ali havia os seus deuses, havia suas formas. Então, no Império Romano, meus irmãos, o culto aos deuses era algo muito comum. E certamente que os cidadãos de Colossos cresceram com algum tipo de fé. Eles eram uma pessoa que, no sentido básico da palavra, poderia se dizer, é uma pessoa de fé, porque eles acreditam em algum tipo de Deus. Em 2023, uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil,
se descobriu que 89% dos brasileiros declaram fé em Deus. Mas quando eu vejo essas pesquisas, eu faço uma pergunta: será que esses 89% que declaram fé em Deus estão tendo uma fé correta? Estão direcionando a fé ao Cristo verdadeiro, ao Cristo que a palavra nos mostra? E para que não houvesse erro, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele mostra aos colossenses o Cristo que eles deveriam crer, o Cristo em quem eles deveriam depositar a fé deles. E isso ocupa aqui na carta aos Colossenses, do verso 13 ao verso 23. Eu não vou estar lendo esse texto, mas eu chamo esse texto de um hino exaltando a pessoa e a obra de Cristo. Então, aquela igreja, aquela comunidade dos Colossenses, Paulo diz: olha, vocês têm uma fé em Cristo, e eu estou reconhecendo isso, Paulo está escrevendo, né? Mas entendam, é esse Cristo que vocês devem adorar, é esse Cristo que vocês devem exaltar. E do verso 13 em diante, Paulo começa a falar a respeito desse Cristo, né? Ele diz: o Cristo que nos libertou, o que, meus irmãos? Do império das trevas. O Cristo que remiu os nossos pecados. O Jesus que é o Criador de todas as coisas. O Jesus que tem poder sobre todos os principados, verso 16, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Paulo diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é eterno. O Jesus que pelo derramamento do seu sangue na cruz nos tornou santos e puros, como diz aqui no verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar perante ele, de que maneira, meus irmãos? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Então Paulo está dizendo: olha, estou elogiando a fé de vocês em Cristo, mas é esse Cristo que vocês devem estar adorando. É o Cristo com essas credenciais. Então de nada adianta, irmãos, não é como nós vemos nos nossos dias, 89% dos brasileiros dizem que creem em Deus. Dizem que tem fé em Deus, mas de nada adianta alguém dizer que tem fé em Jesus, mas num Jesus que não traz estas credenciais que Paulo coloca aqui. Esse é o Jesus que nós temos que crer. Amém, meus irmãos? E graças a Deus, a igreja de Colossenses estava sendo direcionada pelo apóstolo Paulo. Mas esta fé que Paulo elogiou, Paulo também diz que ela devia estar associada ao amor. Diz o verso 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e também do amor que tendes para com todos os santos. Um amor que vai para cima, mas um amor também que vai para os lados. Hoje nós vemos muitas pessoas que dizem: eu amo a Deus, mas não conseguem amar a irmãos, a irmãs. E quando o Evangelho ele chega numa comunidade, quando o Evangelho chega no coração de uma pessoa, meus irmãos, a primeira coisa que o Evangelho transforma na vida dessa pessoa é o olhar dessa pessoa para com o seu próximo. Tem que ser um olhar diferente, tem que ser um olhar de misericórdia, tem que ser um olhar de perdão, tem que ser um olhar de amor. Não pode haver ódio, não pode haver desejo pelo mal do próximo, não pode haver algum tipo de sabotagem. Eu prego isso há muitos anos e sempre falo isso. Uma das piores coisas, eu diria que uma coisa diabólica que pode ter na boca de um cristão é quando ele diz: eu odeio fulano. Irmão, se isso sai da boca de um crente, se você estiver perto desse crente, meu irmão, pode dar um cascudo nele.
Depois tu pede misericórdia, mas dá um cascudo nele, porque um crente não pode dizer isso. Eu odeio fulano, eu odeio ciclano, ainda que essa pessoa possa ter feito algum tipo de mal para você. Entenda, quando o evangelho entra no coração de uma pessoa, esse evangelho nos faz olhar de uma maneira diferente. E o apóstolo João, numa de suas cartas, ele coloca isso muito bem claro. Seguindo o ensino de Jesus, ele coloca isso de uma maneira muito bem clara, dizendo que é impossível alguém dizer que ama a Deus que não vê, e não amar o seu irmão que vê. E João coloca isso até de uma maneira bem forte. A pessoa que faz isso, João diz, é um mentiroso. Porque está dizendo que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar o seu irmão. Então o apóstolo Paulo, ele ficou feliz, meus irmãos, quando viu que o evangelho que chegou lá à cidade de Colossenses, fez com que esse evangelho, fez com que aquelas pessoas tivessem uma fé correta para cima, mas tivessem um amor verdadeiro para os lados, amando as pessoas que estão à sua volta. E esta é a marca daqueles que são tocados pelo evangelho, que são alcançados pelo evangelho. Ele ama as pessoas que estão à sua volta. Ele busca em Deus esse amor, ele busca querer amar as pessoas que estão à sua volta. Mas o apóstolo Paulo sabia que esta revolução que estava acontecendo na comunidade, na vida dos irmãos da cidade de Colossos, se devia especialmente à esperança que foi gerada na vida deles por meio do Evangelho. É o Evangelho que faz isso. A esperança daqueles irmãos de Colossos não estava em promessas de políticos que podiam passar por ali, né? E certamente havia políticos que passavam ali por Colossos e faziam talvez promessas. Um dia Colossos vai ser maior do que Laodiceia. Um dia Colossos vai ser maior do que Éfeso. Mas a esperança daqueles irmãos não estava em políticos que podiam passar por ali. Também não estava na meteorologia, que poderia dizer, olha, os terremotos nunca mais vão acontecer nessa cidade, vocês fiquem despreocupados. Não, a esperança deles, como diz o texto, estava preservada na terra. É isso que diz o texto? O que está aí no verso 5? Diz assim, por causa da esperança que vos está preservada aonde, meus irmãos? Nos céus. Então a verdadeira esperança de um crente, ela não está em nada das coisas deste mundo. Nós podemos até ter esperança em coisas deste mundo, mas esperanças realistas. Esperanças sabendo que essas esperanças podem falhar. Você pode confiar numa pessoa, pode confiar na promessa que alguém lhe faz, mas sendo uma esperança realista. Mas a esperança verdadeira, diz aqui a palavra, é uma esperança que está reservada, preservada, firmada nos céus. Ou seja, a natureza da esperança que o Evangelho traz para nós é uma natureza celestial. É uma natureza, né, que está firmada nos céus. E como é triste, meus irmãos, quando um cristão, não entendendo isso, ele ainda assim firma suas esperanças em coisas que não deveria firmar. Por exemplo, pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem o próprio Deus. Pessoas que firmam a sua esperança na melhoria, né, na melhoria de vida que a própria pessoa deseja, ou na solução rápida de um problema que essa pessoa possa estar vivendo, meus irmãos. E quando essas coisas não acontecem, o que acontece no coração dessa pessoa? Ela se frustra, ela se desanima, porque ela colocou a sua esperança em lugares errados. A cidade de Colossos continuou sendo a mesma cidade. O Evangelho chegou lá,
O Evangelho transformou a vida daquelas pessoas, mas aquelas pessoas entenderam que a cidade continuava sendo a mesma cidade, né? Continuou sendo a mesma cidade, moradores tendo que enfrentar os seus problemas, mas a comunidade dos santos, alcançada pelo Evangelho, havia algo diferente ali. Havia uma esperança diferente ali, eles estavam firmados nas coisas lá do alto. Da mesma forma nós, irmãos, somos crentes, servos do Senhor, servas do Senhor, amamos ao Senhor, cremos que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida, mas nós vivemos as nossas dificuldades aqui neste mundo. Vivemos a dificuldade para comprar carne, ovo e café. Olha, se você receber um convite para tomar um cafezinho na casa de alguém, vai logo, que essa pessoa te ama de verdade. Então, hoje nós encontramos dificuldades, né? Mas a nossa esperança, meus irmãos, não está numa mudança que o governo possa fazer. A minha esperança não é isso. Nós vivemos essa dificuldade, mas a minha alegria não está baseada em que essas coisas mudem de hoje para amanhã, não. A nossa esperança maior está em saber que Jesus nos amou e deu a sua vida por nós. Essa é a maior esperança do crente. Mas esta esperança só preenche e enche os nossos corações por meio do Evangelho. Quem não tem contato com o Evangelho, quem não ouve o Evangelho, quem não deixa o Evangelho entrar no seu coração, essa pessoa, ainda que esteja dentro de uma igreja, ela vai viver as suas inquietações por conta, né, deste mundo. O Evangelho, meus irmãos, ouça isso, é o veículo que traz esperança aos nossos corações e mentes. É isso que está aqui no verso 5, né? Paulo diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, e Paulo diz: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, e essa palavra da verdade é o que, meus irmãos? O Evangelho que chegou até vós. Onde o Evangelho chega, a esperança chega. Onde o Evangelho chega, a alegria chega. Onde o Evangelho chega, né, nós temos a nossa vida transformada. Então, uma pessoa que não tem os ouvidos abertos para o Evangelho, jamais terá o coração cheio da esperança celestial. E é por isso que muitas pessoas, ainda que possam estar dentro da igreja, elas ainda são pessoas desanimadas, são pessoas sem esperança, são pessoas que estão sempre se queixando. Por quê? Porque o Evangelho não adentrou o seu coração. E aqui devemos entender algo simples, mas profundo. A esperança é trazida pelo Evangelho, e não por uma frequência ocasional que alguém possa fazer a uma igreja. Alguém entra na igreja e diz assim: olha, agora a minha vida vai ser transformada, minha vida vai mudar, porque eu entrei na igreja. E às vezes isso não acontece. Por que não acontece? É porque a pessoa está confundindo duas coisas totalmente diferentes. Entrar numa igreja é algo importante, mas a coisa mais importante é termos o coração cheio do Evangelho, é termos a nossa mente cheia do Evangelho, porque a pessoa não compreendeu que não era só entrar na igreja, mas sim deixar o Evangelho ocupar a mente e ocupar o coração. E quando isso acontece, isso pode ser percebido facilmente. Como que a gente percebe que uma pessoa teve a mente e o coração tomado pelo Evangelho? Como é que a gente percebe? Alguém pode falar assim: mas eu não sei, pastor, como eu percebo. O texto nos diz isso. Como nós percebemos que um coração e uma mente foi tomada pelo Evangelho. E Paulo diz, pela palavra da verdade do Evangelho, no verso 6,
que chegou até vós, como também tem chegado em todo o mundo, e tem feito o que, meus irmãos? Tem feito o que, igreja? Está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, quando o Evangelho preenche o coração e a mente de uma pessoa, isso não tem como se esconder, porque os frutos começam a aparecer. O fruto começa a crescer, todos irão perceber, os frutos começam a brotar. E Paulo, note que esta carta aqui, a carta aos Colossenses, essa igreja não foi uma igreja que Paulo abriu. A gente vai ver isso daqui a pouco. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, mas segundo estudiosos, essa igreja não foi uma igreja que Paulo abriu. A gente vai ver quem abriu daqui a pouco, né? Mas Paulo pôde perceber que, mesmo de longe, que aquela era uma igreja, uma comunidade de homens e mulheres tomados pelo Evangelho, porque os frutos estavam acontecendo na vida daqueles irmãos. Segundo os estudiosos, o Evangelho chegou aos Colossenses por meio de Epáfras, que Paulo chama de um fiel cooperador. Mas o que Paulo ouviu de Epáfras o animou, né? Epáfras ele era da cidade de Colossos, provavelmente. Ele abriu aquela igreja, anunciou o Evangelho, a alegria começou a tomar conta daquela comunidade. Ele foi até Paulo, provavelmente em Roma, quando Paulo estava preso em prisão domiciliar, e ali chegando para Paulo, ele começou a relatar as coisas que estavam acontecendo em Colossenses. E aí foi nesse momento que Paulo escreveu esta carta, se alegrando com aquilo que ele ouviu falar que estava acontecendo ali naquela igreja, que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja de pessoas que estavam produzindo frutos de glória a Deus, e cheias de pessoas com os corações encharcados e banhados na esperança do Evangelho. Então, o Evangelho onde chega, meus irmãos? Os frutos começam a aparecer. Se o Evangelho chega numa casa, os frutos têm que começar a aparecer naquela casa. Se o Evangelho chega na vida de uma pessoa, os frutos têm que aparecer na vida daquela pessoa. Se o Evangelho está de fato dentro de uma igreja, os frutos têm que aparecer nos membros daquela igreja. Foi isso que aconteceu em Colossos. Os frutos começaram a aparecer. E entre os irmãos daquela igreja, o texto destaca um. Um é destacado pelo texto. E o nome deles é Epáfras. Diz aqui o verso 7, que o Evangelho chegou até aquela comunidade, né? Está produzindo frutos, e Paulo diz assim, verso 7, segundo fostes instruídos por quem, meus irmãos? Por Epáfras. E Paulo coloca aqui alguns adjetivos referentes a Epáfras. E quais são os adjetivos? Um amado conservo, e quanto a vós outro, o que, meus irmãos? Fiel ministro de Cristo. Provavelmente, segundo a tradição cristã, diz que o Evangelho chegou até Colossos por meio deste homem, Epáfras. E quem era Epáfras? Epáfras não se tem muitos detalhes a respeito dele. Ele aparece aqui na carta de Colossenses e aparece também na carta de Filemon. O seu nome, Epáfras, é uma redução do nome Epafrodito, e que significa lindo, bonito. Então o nome Epáfras tem esse significado de um homem bonito, de um homem lindo. Não sei se bonito só no sentido físico, mas pelo que a gente vê aqui no texto, uma beleza diferente, uma beleza interior, né? E aqui no final da carta, o apóstolo Paulo descreve Epáfras com adjetivos tão preciosos, irmãos. A gente já viu dois aqui, né? Verso 7 diz: amado
conserva. Segundo adjetivo, fiel ministro de Cristo. E lá no finalzinho da carta, no capítulo 4, abra comigo, nos versos 12 e 13, Paulo também fala de mais alguns adjetivos a respeito deste homem. Ele diz: saúda-vos, Epáfras. Então, provavelmente, o que estava acontecendo? Epáfras era aquele que abriu a igreja lá em Colossos, mas no momento que Paulo está escrevendo a carta, Epáfras está aqui com ele, no momento que ele está escrevendo. E Paulo diz assim: olha, saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós. O que Paulo diz a respeito de Epáfras? Um servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós. De que maneira, meus irmãos? Nas orações, para que vos conserveis perfeito e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E mais, e dele eu dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, e não somente por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então nós vemos aqui adjetivos que Paulo diz: amado conservo, fiel ministro de Cristo, servo de Cristo, alguém que se esforça por vós. Numa outra tradução da Bíblia diz: alguém que luta por vós em orações. E mais, Paulo diz que colocava a mão no fogo. É isso que Paulo diz? No verso 13 ele diz: e dele eu dou testemunho. Então, trazendo para uma linguagem mais do nosso tempo, Paulo poderia botar nessa carta: e por ele eu coloco a minha mão no fogo. E quando eu leio essa descrição que Paulo faz de Epáfras, meus irmãos, isso me move a duas orações. Eu, estudando essa carta e preparando esse esboço para pregar aos irmãos, vendo a vida de Epáfras, isso me move a fazer duas orações. A primeira delas é: Deus, faz de mim um Epáfras nesse tempo. Eu quero ser um Epáfras nesse tempo. Eu quero ser conhecido como um homem com esses adjetivos: servo de Cristo, fiel ministro de Cristo, alguém que luta pelos irmãos em oração. Você pode fazer essa oração comigo? Diga comigo: Deus, faz de mim um Epáfras nesse tempo. A segunda oração que, vendo a vida de Epáfras, em que eu também faço, é dizendo: Senhor, levanta mais Epáfras em nossos dias. Levanta mais Epáfras no meio da igreja. Homens e mulheres que possam ser conhecidos com esses adjetivos: servo fiel, amado conservo, alguém que se esforça, alguém pelo qual você pode colocar a mão no fogo e dizer: dele eu dou testemunho. É um homem fiel, é uma mulher fiel, é um homem que ama Cristo Jesus. Crentes como Epáfras, meus irmãos, fazem bem nas comunidades que congregam. Crentes como Epáfras honram o Evangelho de Cristo Jesus. Crentes como Epáfras fazem o Evangelho de Cristo Jesus se espalhar. Porque quando a gente vê aqui, ele pregou o Evangelho em Colossos, mas no finalzinho da carta nós vemos que ele também se preocupava com Hierápolis, se preocupava com os de Laodiceia. Era um homem de Deus que estava preocupado em espalhar o Evangelho que transformou a vida dele, e ele queria que esse Evangelho transformasse a vida de outros. Infelizmente, os Epáfras estão se tornando crentes em extinção no nosso tempo. São poucos, são raros, mas entenda, os Epáfras são aqueles que têm os corações inundados pela esperança viva que o Evangelho de Cristo traz.
Não tem como ser diferente. Alguém que foi tomado, alguém que foi inundado pela esperança do Evangelho, ele é um homem como Epáfras. Ele quer espalhar essa esperança. Ele quer falar do amor de Cristo. Ele quer que outras pessoas conheçam esse Evangelho. E por que a esperança do Evangelho é algo tão maravilhoso, meus irmãos? Primeiro, porque ela nos garante a glória dos céus. Ela nos assegura a vida eterna. As piores dores e sofrimentos desta vida não podem apagar a esperança do Evangelho. Você pode passar uma vida difícil neste mundo, de lutas, mas enquanto a esperança do Evangelho estiver aí no seu coração, essa esperança do Evangelho, ela sempre vai, é como se fosse, imagine que isso aqui é a esperança do Evangelho, e muitas coisas começam a ser colocadas sobre a esperança do Evangelho, mas daqui a pouco, ela supera tudo isso, e ela aparece de novo. Então a esperança do Evangelho é algo que nos faz superar todas as lutas, dores, sofrimentos. Foi firmado nessa esperança do Evangelho que os primeiros cristãos suportaram isso. Imagine você viver numa época em que ser cristão era andar com uma sentença de morte no bolso. Em qualquer momento você podia ser preso, em qualquer momento você podia ser jogado na arena dos leões, em qualquer momento você podia ser colocado para ser uma tocha humana queimando nos eventos romanos. Eram assim que os primeiros cristãos viviam, né? Mas a esperança da glória, a esperança do Evangelho, fez com que esses cristãos suportassem as dores, as perseguições e os martírios. Eles sabiam que depois da morte, eles estariam com o Senhor, meus irmãos. Eles estariam diante da glória de Deus, desfrutando da glória e da alegria dos céus. E foi para isso que Jesus veio a este mundo. Jesus veio a este mundo não para ser um exemplo apenas de um homem muito bom. Jesus veio a este mundo para trazer essa esperança a nós. A esperança viva do Evangelho. A esperança que, como diz aqui a carta aos Colossenses, Cristo em vós, né? E Paulo diz o que? Cristo em vós, verso 27, a esperança da glória eterna. Então foi para isso que Cristo veio, para trazer sobre nós esta esperança. Então, meu irmão, minha irmã, seja qual for a luta, a dor que você enfrenta nesta vida, entenda, ela não pode destruir a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é algo que não pode ser destruído. Se isso foi destruído na vida de uma pessoa, então não era a esperança do Evangelho. Porque a esperança do Evangelho, ela tem que sobrepor a tudo isso. Epáfras conheceu o Evangelho, isso mudou a vida dele, mudou a família dele, mudou a cidade dele, mudou a vida de amigos dele. E esse Evangelho, se chegou ao teu coração, tem que mudar a tua vida, tem que mudar a tua família, e tem que mudar a história de pessoas que estão à sua volta. É isso que aconteceu? É algo maravilhoso quando eu escuto história, né? Alguns tempo atrás eu estava conversando com Douglas, né, irmão Douglas? Estava conversando com ele, ele estava contando a história do pai dele. Foi membro aqui da igreja, o irmão Carlos, né? Eu conheci ele só de passagem, não conheci muito bem ele, mas eu me lembro de ter vindo aqui, visto ele aqui, né? E o irmão Douglas estava conversando, mostrando como que o Evangelho chegou na família dele, através do pai dele, transformou a vida do pai. Hoje o Douglas está aqui porque o Evangelho transformou a vida do pai, está transformando a vida dele, transformou a vida da esposa, está transformando a vida da neta, né? O Evangelho é assim, meus irmãos. Onde ele chega, ele tem que transformar a vida dessa pessoa, o casamento dessa pessoa, a história daquela família. E foi isso que aconteceu em Colossos.
O Evangelho chegou primeiro ao coração de Epáfras, mas não parou no coração de Epáfras. Se espalhou naquela cidade e trouxe ali uma grande transformação. E é isso que tem que acontecer, aonde o Evangelho chega. Eu comecei essa pregação citando uma frase de um personagem, criado pelo autor Ernest Hemingway. E muitos críticos desse livro dele, o chamado Velho e o Mar, dizem que o autor colocou estas palavras no personagem porque ele mesmo, o autor, Ernest, ele mesmo foi um homem confuso, foi um homem marcado por episódios tristes. Eu já vi um documentário sobre a vida desse autor. Um homem confuso, um homem marcado por episódios tristes, e no fim de sua vida, já doente, e sem muitas esperanças, esse homem tirou a sua própria vida e se matou. Então ele viveu aquilo que ele colocou na boca do personagem, Eu não quero mais lutar, eu não quero mais ter esperanças. E no final da vida dele, não tendo mais esperança, não tendo mais alegria, ele tirou a sua própria vida. Mas quem conheceu o Evangelho de Cristo, meus irmãos, tem que ser um homem, uma mulher diferente. Tem que ser alguém que não desiste, tem que ser alguém que não se entrega, tem que ser alguém que crê que serve a um Deus que tudo pode. Você serve a um Deus que tudo pode, meu irmão? Você crê nesse Deus que tudo pode? Talvez você tenha entrado aqui nesta noite como o pescador citado no livro do autor. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite dizendo: pastor, eu não quero mais lutar não. Não quero ter mais que lutar, pastor, pela minha família, não quero mais lutar pelo meu casamento, não quero mais esperar que as coisas mudem, pastor, já estou cansado destas coisas. Meu irmão, se você tem Cristo de verdade no teu coração, então saiba disto, que há um lugar de glória esperando por você. Você sabia que tem um lugar de glória esperando por você? E eu pergunto, você quer que esse lugar de glória seja só para você? É só para você que você quer? Não, foi isso que Epáfras entendeu. Cristo nele, a esperança da glória. Mas Epáfras não queria isso só para si, ele quis isso para a sua família. Ele quis isso para a sua cidade, ele quis isso para os seus amigos. Então, nós não podemos querer o lugar de glória só para nós, não. Nós temos que querer que lá também estejam nossa família, nossos filhos, nossos amigos, e tanto quanto o Senhor quiser nos usar para levar para esse lugar de glória. Então, façamos como Epáfras, lutemos por estas pessoas. Lutemos pela nossa família. Lutemos de que maneira, pastor? Em oração. E sejamos um instrumento que Deus use para fazer o Evangelho de Cristo chegar até eles. É algo maravilhoso quando o Evangelho de Cristo chega na vida de uma pessoa e daqui a pouco vai mudando a vida daqueles que estão à volta. Lá na minha família foi assim, O Evangelho alcançou primeiro a minha irmã, Jussara, alcançou a minha irmã Josélia, eu fui o terceiro a ser alcançado, aí depois a minha irmã Josélia e minha irmã Jussara se desviaram, eu fiquei sozinho com o Evangelho, com Denise, mas daqui a pouco Deus foi tocando em um a um, trouxe Jussara de volta, demorou a trazer o marido, mas o marido veio, trouxe Josélia, demorou a trazer aquela magrinha ali, mas trouxe ela, Janete, trouxe minha mãe, meu pai demorou, trouxe meu pai, depois trouxe meu cunhado, estamos orando para trazer ainda alguns outros, mas já transformou a vida de muitos.
Os irmãos entendem? Então, onde o Evangelho chega, meus irmãos, ele vai transformando não somente a vida daquele, mas daqueles que estão à volta. E temos que ser o instrumento de Deus para isso. Então eu pergunto, você foi alcançado pelo Evangelho? Quem foi alcançado pelo Evangelho? Então, se você foi alcançado pelo Evangelho, onde chega o Evangelho? Chega a esperança do Evangelho. Não é isso que a carta diz. Então, se essa esperança do Evangelho está no seu coração, você não pode ser alguém que desista. Pois em nós foi implantada essa esperança que não perece. Porque se perecer não é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho tem essa marca, ela não perece. Ela se renova a cada dia. Então que nesta noite, você possa sair daqui para demonstrar isso a quem quer que seja. Aos seus familiares, aos seus amigos que você vai encontrar amanhã, pessoas que você vai encontrar na universidade, seja quem for que você tiver que encontrar, mostre que há uma esperança dentro de você. E essa esperança não é uma esperança num governo, não é uma esperança numa moeda, não é uma esperança numa transformação econômica, não. É uma esperança de saber que há uma glória reservada para nós nos céus. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar e pedir que o Senhor nos faça ficar firme nessa esperança, firme nessa alegria, firme nessa certeza. Ainda que tantas coisas possam acontecer na nossa vida, essas coisas não podem abafar e nem destruir essa esperança que Cristo trouxe a nós por meio do Evangelho. O Evangelho trouxe essa esperança que não pode perecer. Então feche os teus olhos e comece a levantar a tua voz, agradecendo a Deus, porque você foi uma pessoa alcançada pelo Evangelho. Cristo transformou a tua vida, transformou a tua história, está transformando a tua família, está transformando a vida de pessoas que estão à sua volta, maridos, esposas, filhos, irmãos, pai, mãe, e o Evangelho vai operar desta maneira. Se você permanecer sendo uma pessoa firme, sendo uma mulher firme, sendo um homem firme, sendo um Epáfras nos nossos dias, alguém que recebeu o Evangelho, mas que não ficou com o Evangelho só para si, mas que transbordou, que a alegria do Evangelho transbordou, que a esperança do Evangelho transbordou. Sim, meu Pai, que essa alegria e essa esperança continue transbordando, meu Pai, na vida dos teus filhos e filhas, Pai. Então, se alguém entrou aqui triste, meu Pai, ó Deus, como personagem do livro que nós falamos, não querendo mais lutar, não querendo mais acreditar que algo pode ser mudado na sua própria vida, ou na vida daqueles que estão à sua volta, meu Pai, que essa palavra renove a esperança no coração do meu irmão, que essa palavra renove a alegria no coração desta minha irmã, Senhor, de fazê-lo sair daqui nesta noite, cheio desta esperança, Senhor, não uma esperança qualquer, mas a esperança que o Evangelho trouxe a nós, que o Senhor pode mudar a nossa história, que o Senhor pode mudar a nossa família, que o Senhor pode mudar a vida daqueles que nós amamos, Senhor. E nós te pedimos que assim seja, que o Senhor continue usando cada um dos teus filhos e filhas, para que sejamos Epáfras do Senhor nesse tempo, homens que cheios de alegria, mulheres que cheios da tua alegria, transmitam o Evangelho, transmitam a salvação, transmitam a fé, transmitam o amor que vem do Senhor. E eu te peço isso, meu Pai, no nome santo de Jesus, amém. Você quer ser um Epáfras? Eu quero perguntar, você quer ser um Epáfras? Então você vai orar junto comigo,
nesta noite. Durante a pregação eu falei isso, que ao estudar essa carta, isso me fez fazer essa oração: Senhor, eu quero ser um Epáfras. Você vai ter chance de ser um Epáfras, talvez nesses próximos dias. Pessoas que vão se apresentar a vocês desanimadas, sem esperança, talvez até com pensamentos ruins, mas que você possa lembrar dessa palavra nesta noite e dizer: não, eu fui chamado para ser um Epáfras nesse tempo, e eu quero transmitir a alegria que vem de Cristo, a esperança que vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Então feche os teus olhos e faça essa oração nesta noite: Senhor, me usa, Senhor, como instrumento teu nesse tempo. Num tempo, ó Deus, em que lá fora há tantas falsas esperanças, tantas falsas alegrias. Ó Deus, acabamos de sair de um tempo de uma alegria superficial, chamada carnaval, Senhor, de pessoas que fingem alegria, de pessoas que se apegam, Senhor, a uma alegria que dura apenas alguns dias, Senhor, mas que não dura para sempre. E nós que temos a alegria do Senhor, meu Pai, nós que temos a esperança verdadeira, nós queremos ser instrumentos do Senhor, para que estas vidas possam te conhecer, te servir, te adorar. Senhor, continua usando cada um dos teus filhos. E se temos vivido tempos e dias, Senhor, em que nós mesmos temos perdido a alegria, meu Pai, restaura em nós a alegria, para que essa alegria possa transbordar através da nossa vida e alcançar outras vidas também. Eu te peço isso, meu Pai, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Amém, igreja? Nós vamos fazer a oração final. Hoje temos cantina. Temos, né? Acho que a cantina foi preparada, né? Então tem uma cantina especial lá. Então, não vai embora por aquela porta. Acho que a gente pode até trancar aquela porta, né, Diácono Luiz? O Diácono Luiz vai ficar ali na porta dizendo: passa por lá. Então, paga um lanche para alguém, para ter uma conversa, né? Igreja a gente não pode ir. É muito ruim quando... Deixa eu terminar falando isso. É muito ruim quando alguém tem um hábito na igreja, e infelizmente às vezes as pessoas têm esse hábito, de chegar 5 minutos depois que o culto começou, e quando o pastor diz amém, já está lá na calçada. Mas isso não é bom, não. Coisa boa é o crente chegar pelo menos uns 15 minutos antes do culto começar, e ir embora meia hora depois que o culto terminar. Amém? Posso ouvir um amém? Então, fique um pouquinho ali, tenha comunhão, mate a saudade de irmãos que você não viu durante a semana e nos últimos dias. Amado Deus e amado Pai, nós te louvamos por esta noite, Pai, e por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Continua exortando a tua igreja, edificando o teu povo e despertando cada vez mais os teus filhos. Que saiamos daqui nesta noite, Senhor, transbordando da alegria e da esperança que o Evangelho trouxe ao nosso coração. Leva agora os teus filhos debaixo da tua paz, que a alegria de Cristo, a esperança de Cristo permaneça sobre nós, e que a presença do Espírito continue nos guiando, desde agora e para todo sempre. Amém.